Você já pensou em ter um animal de estimação que não é apenas um companheiro, mas um guardião de segredos antigos? E se cada contrato de venda pudesse selar o seu destino? Prepare-se para entrar em um mundo onde a beleza se encontra com o macabro e onde o desejo humano tem um preço muito alto. Olá, ripos desse canal, sejam muito bem-vindos a mais um anime didático, hoje especial de Halloween atrasado! E hoje no especial de Halloween vamos mergulhar no universo de Pet Shop do Horror, uma obra cult de terror e de mistério que começou com os mangás e que ganhou uma adaptaçãozinha em anime só com 4 episódios, né, bem curta, mas inesquecível. E nós vamos falar da criadora, da história, das diferenças entre as mídias. Então, fique ligadíssimo, porque a última regra do Conde D é a mais importante. Você não pode quebrar o contrato. Lançado no Japão em meados dos anos 90, Pet Shop of Horrors é uma analogia de terror e fantasia que se passa no misterioso e atmosférico Chinatown de Los Angeles. O centro de tudo é uma loja de animais exóticos dirigida pelo enigmático e andrógeno Conde D. E se você buscou um anime mangá que te faça refletir sobre a condição humana, sobre os nossos desejos, sobre as consequências de quebrar as regras, você achou o lugar certíssimo. Por trás dessa obra fascinante está a talentosa Matsuri Akino. Ela é a escritora e ilustradora, uma verdadeira lenda do gênero shoujo e josei, mangás voltados para o público feminino e adulto jovem, respectivamente, de fantasia e horror. O mangá original de Pet Shop do Horror foi publicado em 1994 e 1998 no Japão, sendo compilado em 10 volumes. Akino é conhecida por sua arte detalhada, gênero shoujo clássico, que mistura elementos delicados com o grotesco e também muito com o bizarro. O sucesso da obra original gerou sequências e spin-offs como Pet Shop do Terror, Tóquio e outras séries que expandem o universo e a história da linhagem do Conde D, mostrando a relevância e o legado duradouro da obra. A premissa do anime é simples, mas é brilhante. O Pet Shop do Conde D vende animais exóticos e místicos para pessoas que estão desesperadamente em busca de preencher os seus vazios, seja um luto, seja solidão ou seja o desejo profundo de algo, de alguma coisa que essa pessoa está buscando aí mesmo dentro desse vazio existencial. O Conde D, sempre elegante e misterioso, vende esses bichinhos com um contrato inegociável, cheio de regras estranhas. E ele sempre avisa: qualquer problema que surgir é culpa do cliente por não seguir as regras. E o cerne da história é a antologia. Cada episódio tem um cliente novo, com o seu novo bichinho, com o seu desejo e, inevitavelmente, sua tragédia ao quebrar as regras. E esses animais não são apenas pets, né? São bichinhos fofinhos, mas são os reflexos dos vícios, do medo, dos segredos mais obscuros da humanidade que cada ser possui. O contraponto dessa figura enigmática é um policial americano chamado Leon,
né, muito cético e que suspeita que o Conde D está envolvido em uma série de mortes misteriosas e que, por incrível que pareça, são todos os clientes da pet shop dele. E aí esse policial sempre tenta culpar o Conde D por essas mortes misteriosas, mas aí tem as letrinhas miudinhas lá, pequenininhas, das regras dizendo que o cliente é culpado se ele fugir qualquer regrinha que tá ali escrita, que tá assinada, esse contrato fechado. É isso, né, gente? É o que acontece. A tensão entre o detetive e o Conde é um dos motores da série, com Leon representando o racionalismo e o Conde D, o mistério e a verdade que transcende a lógica humana. É um jogo de gato e rato cheio de subtextos culturais e filosóficos. E aí a beleza de Pet Shop do Horror é a sua estrutura mesmo de antologia, porque cada episódio começa com a letra D. Dreams, Danger, Dragon, enfim. Cada uma delas é uma parábola sombria sobre essa moralidade hipócrita, né, que existe dentro da humanidade, que existe na gente. E os temas de cada episódio são muito profundos, porque fala sobre luto e substituição, sobre a vaidade, sobre o desejo, sobre as consequências. Por exemplo, o primeiro episódio conta a história de um casal que perde a sua filha e compra um coelhinho com o Conde D, né? E esse coelho se parece com a filha, né? E tem a regra, você não pode alimentar esse coelho com outro tipo de alimento que não seja o alimento X que ele come. E aí esse casal quebra as regras e aí o caos vem à tona. E no final do episódio você vai descobrir o verdadeiro problema que existia, né, dessa família, do porquê que eles perderam essa filha. Então é muito isso, é muito sobre a moral, sobre a hipocrisia, sobre os nossos desejos, sobre as nossas fantasias, enfim. É um anime muito gostoso de assistir, gente, muito bom mesmo. E o anime mostra que os animais não são maus, eles estão ali cumprindo o seu propósito, a sua função. Quem de fato causa a sua própria destruição é o próprio ser humano, com a sua ganância, né, pela sua negligência, por não conseguir seguir as regras básicas, né, de se viver, de andar em comunidade, enfim. Em 1999, a aclamada Madhouse, conhecida por Death Note, Hunter vs Hunter, Perfect Blue, produziu uma adaptação em anime. Mas aqui está a pegadinha. O anime de Pet Shop of Horrors não é uma série completa. É um OVA, um original video animation de apenas 4 episódios. Cada um desses 4 episódios adapta um capítulo do mangá, que são Danger, que é a história do coelho que parece a filha perdida, Delicious, que é a história da sereia, Despair, o conto do coelhinho ou unicórnio chinês, e Dual, que é um mito do dragão celestial e uma atriz de Hollywood. A animação é um reflexo do estilo dos anos 90. Atmosférica, com cores ricas e um design de personagens fiel ao traço shoujo de Matsuri Akino. A Madhouse conseguiu capturar a melancolia e o mistério da obra. A maior diferença é, claro, que é o conteúdo, porque o mangá ele possui 10 volumes e mais de 40 episódios, sendo que o anime só foi adaptado 4 episódios. E aí, se você quer ter uma experiência mais completa, você vai ter que ler a obra original. E aí eu fui pesquisar o valor dos mangás, porque sim, gente, eu tô com muito interesse em ler. Porém, é um rim, vale um rim, né? Porque assim, gente, é quase R$200, é 170 alguma coisa. E aí eu fiquei triste, né? Porque, enfim, eu sou proletariada, eu sou professora, então que tristeza. Mas apesar de ter apenas 4 episódios, o anime ele é excelente ao que se propõe, porque ele traz uma amostra perfeita do tom, da atmosfera, a trilha sonora, a dublagem dão vida, dão charme, né? Essa ambiguidade que o anime tem, e principalmente do personagem do Conde D, né? Que é a forma como o mangá sugere que seja a personalidade dele, assim o anime coloca, né? Nos traz quando a gente
vai assistir, ele concretiza isso. E aí, dando uma pesquisadinha, né, eu descobri que no mangá a relação entre o Conde Di e o detetive Leon é muito mais aprofundada, revela muito mais sobre o passado, a história e a família do Conde Di, coisa que não dá, a gente não tem, né, nesses 4 episódios do anime, infelizmente. E se você não assistiu, eu recomendo muito que você assista. Os episódios estão disponíveis sim aqui no canal do YouTube, gratuito, em alguns canais. E assim, gente, infelizmente é só um aperitivo, né? Porque o grande conteúdo estão nos mangás. Mas eu vou comprar o mangá, gente. Eu vou comprar e eu vou ler, porque eu sou muito interessada. Desde quando eu assisti o anime, eu fiquei assim, vislumbrando os outros episódios, o que acontece com os outros clientes, os outros bichinhos, sabe? As regras que são quebradas. E a história do Conde Di e essa relação dele com o Leon. E Pet Shop do Horror se tornou uma obra cult fantástica, que é muito mais do que um terror, é uma crítica social embrulhada aí nessa fantasia gótica, no mistério. Nisso que os animes dos anos 80 e 90 traz muito, né? Esse goticismo, esse mistério, aquela misturinha assim de cyberpunk, apesar de aqui a gente não ter isso, mas tem esse goticismo aí muito, muito legal. A obra de Aquino nos lembra que o verdadeiro horror não vem de monstros, mas da fabilidade humana. Os animais exóticos apenas nos expõem o que já estava lá. A nossa incapacidade de amar incondicionalmente, a nossa fragilidade diante do desejo e a facilidade com que quebramos promessas. Então, aí está Pet Shop do Horror, uma obra que prova que o único monstro que você pode adotar é a sua própria natureza humana. A regra do Conde Di é clara. A única coisa que se pode vender ou comprar na loja de animais de estimação é o amor. Mas aí é você quem define o valor dele. Mas aí, você já leu ou já assistiu Pet Shop do Horror? Qual o seu animal ou história favoritos? Me conta aqui nos comentários, deixe seu like se você gostou desse pequeno mergulho no universo do Conde Di. Se inscreva no canal para mais análises de animes e mangás cults. E ative o sininho para não perder o próximo vídeo. E olha, cuidado, mas muito cuidado com o que você deseja. Até a próxima!